Nossa palavra de hoje está em Marcos, capítulo 1. Vamos ler os versículos 14 ao 20. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu João e André, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. Eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos trazer aqui a palavra renúncia. A Bíblia diz no versículo 14: depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino. Quando nós olhamos no ministério de Jesus, a pessoa de João Batista, nós vamos ver aqui que o Senhor Deus, ele preparou uma transição do silêncio dos 400 anos que veio, das revoluções da época, dos Zelotes, dos Macabeus, dos Matatias, de tudo aquilo que convulsionou na época, porque os judeus esperavam um Messias. Entra no cenário João Batista. João Batista foi o grande restaurador, e João Batista foi aquele que fez a transição, aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabia que somente quando João saísse de cena, ele entraria. O Senhor Jesus então começou a pregar o evangelho, como diz a palavra do Senhor, após João Batista ser preso. E ambos, tanto João Batista como Jesus, pregavam sobre o reino de Deus. E a pregação, tanto de João Batista como de Jesus, não era uma pregação simpática. Veja o versículo de número 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ora, a proposta que o Senhor Jesus trouxe é a proposta do arrependimento, a mesma proposta que trouxe João Batista. Jesus vem reafirmando e Jesus vem firmando o evangelho. Jesus, ele vem vivendo o evangelho. Jesus vem trazendo os verdadeiros conceitos do evangelho. Se você quer base doutrinária, se você quer, sobre conceitos do evangelho, estão nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. As palavras que Jesus falou, isso é doutrinário, porque é doutrina aquilo que Jesus fala. E uma das suas primeiras oratórias, uma das suas primeiras práticas, pregações, era o arrependimento. Jesus não trouxe uma palavra simpática ou de fácil aceitação. Jesus trouxe uma palavra de arrependimento. E para o arrependimento é necessário o abandono das práticas errôneas, é necessário a mudança das suas práticas. Ora, quando se propõe arrependimento e mudança, onde se propõe o abandono do erro, o abandono do pecado e uma transição para mudar, isso não é tão simples, isso não é tão fácil. Você falando isso, você confronta, as pessoas diante dos seus erros, diante dos seus pecados. Não é uma pregação simpática. João Batista, ele pregava no deserto
E nós sabemos que as multidões migravam para ouvir João Batista. Agora Jesus entra nas cidades com a mesma pregação, e agora Jesus trazendo, sendo ele mesmo o verbo vivo, trazendo o evangelho do reino. Ninguém entra no evangelho do reino de qualquer maneira. Ninguém faz parte do evangelho do reino de qualquer jeito. Requer-se arrependimento e mudança. Falo mais uma vez, não ser esse o evangelho simpático, não ser esse o evangelho da barganha, não ser esse o evangelho dos acordos, mas é o evangelho dentro do seu mais fiel conceito: arrependimento e mudança. Jesus apareceu como se fosse ali uma grande bomba atômica, devastando com o sistema e confrontando toda aquela turma, toda aquela gente que fazia parte daquele cenário. Foi por isso que Jesus foi traído e crucificado. Acharam até que Jesus seria ali um grande líder político, porque o que fazia era uma grande obra, a obra do Evangelho do Reino. Bem, Jesus andava por ali e pregando essa palavra dura, podemos assim dizer. E a Bíblia diz no versículo 16: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André. Esse Simão aqui que Jesus viu é o Pedro. Mais tarde Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Então a Bíblia está dizendo: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Pedro e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Gente, o Senhor Jesus viu o Simão e o André trabalhando. E a Bíblia diz que Jesus falou: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava dizendo para o Simão e para o André, ainda Jesus não houvera trocado o nome para Pedro de Simão, para que eles renunciassem o seu trabalho, renunciasse a sua profissão, renunciasse aquilo que eles sabiam fazer. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse a eles: renunciem aí e eu vou fazer de você discípulos. Aleluia! Farei de você pescadores de homens. Ora, para se formar um discípulo, o tempo médio é de 3 anos. Ninguém que vem para Jesus logo sai saindo a pregar a palavra do Senhor. Qualquer um que vem para o Evangelho precisa aprender aos pés do Espírito Santo, precisa aprender a palavra do Senhor. Ninguém que chega agora na igreja já sai pregando. O Senhor Jesus chamou a Pedro e André e disse a eles que faria deles pescadores de homens. Nós sabemos que Jesus palmilhou a terra fazendo a sua obra por 3 anos. Há quem diga 2 anos e meio e há quem garanta ser 3 anos e meio. Não se sabe o certo. Levando em consideração os grandes teólogos, são 3 anos. São 3 anos que Pedro e André e os outros discípulos andaram com Jesus, aprendendo o evangelho do reino. E mesmo vivendo com Jesus por 3 anos, eles tiveram ainda que, após os 3 anos, diante da crucificação de Jesus, a oportunidade, diante do livre-arbítrio, de negar ou confessar o Evangelho, de negar ou confessar Jesus. Foi só após um grande arrependimento, foi só após uma grande renúncia de si mesmo, que os discípulos saíram fazendo a obra do Senhor. No versículo 18, para aquele momento,
a renúncia da sua profissão, diz assim: então eles, deixando as suas redes, o seguiram. O Simão e o André, o Pedro e o André, eles jamais imaginariam que iam ver o que viram caminhando com Jesus. Imagina se eles não renunciassem. E aqui cabe uma colocação: sempre diante de uma renúncia, há logo a seguir a manifestação de Deus. Quer ver a glória? Renuncie a alguma coisa que talvez Deus esteja pedindo. Quer ver a mão de Deus? Quer ver o agir de Deus? Renuncie àquilo que você está mais apegado, e aí você verá a glória do Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que eles deixaram tudo. Diz a Bíblia no versículo 19: passando dali um pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, Tiago e João, que estavam no barco consertando a rede. Você vê aqui Simão e André trabalhando, e você vê aqui Tiago e João também trabalhando, partindo do princípio que Deus não chama desocupados. Deus chama sempre quem está trabalhando na obra do Senhor. Quem está trabalhando, Jesus chama. Aleluia. E Jesus chamou 4 discípulos aqui nessa passagem. Chamou 4 que possuíam uma vocação divina, mas eles só poderiam exercer o seu ministério após a renúncia. Aleluia. Se tem algo que Deus se agrada, é de homens que são capazes de renunciar. Glória a Deus. Queridos irmãos, esses 4 personagens só viram a glória de Deus, só viram o que Jesus fez, como também passou por eles o poder de Deus, porque através da vida deles, os enfermos eram curados, os doentes ressuscitados, curados, os mortos ressuscitados, os surdos ouviam, mudos falavam. Quando eles foram enviados por Jesus em 70, e depois quando foram enviados por Jesus de 2 em 2, e quando caminhavam com Jesus, quando andavam com Jesus, eles só experimentaram milagres, eles só experimentaram a glória do Senhor depois da renúncia. Aleluia. Não se acomode ao banco. Aleluia. Não se acomode na sua vida espiritual. Deus quer você trabalhando. Um dia eu fui servo do Senhor numa igreja grande, de um grande ministério, um dos maiores ministérios na cidade de Uruguaiana, por 23 anos incompletos. Lá eu estava praticamente no banco. E o Senhor falou claramente comigo em Apocalipse 18, verso 4. Aleluia. E eu tinha que renunciar à posição, os cargos, o pregar nos púlpitos com igreja cheia. Eu tive que renunciar à agenda, porque eu sou pregador itinerante, tive que renunciar à agenda para obedecer o chamado do Senhor. Aleluia. E hoje nós podemos ver os milagres. Hoje nós podemos ver o que Deus está fazendo no nosso meio. Você só vê a mão de Deus depois que você renuncia àquilo que você mais preza. O que Deus está pedindo para você renunciar? O que Deus está pedindo para você soltar? Aleluia. Esses 4 homens tiveram que deixar as suas empresas, e eu quero me referir a Tiago e João, porque a Bíblia me afirma no versículo de número 20, que eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com os empregados e foram até Jesus. Aleluia.
Simão e André eram proprietários do barco, mas o Tiago e o João, eles eram empresários, eles tinham empregados. E eles tiveram que renunciar. Aleluia. Quando você olha o conceito do evangelho, quando você olha o conceito da cruz, você vai observar que para ser cristão de verdade tem que ter renúncia, porque o próprio mestre, aquele criador do evangelho, aquele que é o próprio verbo, o idealizador da salvação, aleluia, o mentor da salvação, chamado Jesus, ele renunciou à sua glória para poder nos salvar. Se tem alguma coisa que Deus se agrada é da renúncia. Se tem alguma coisa que Deus se agrada é que você solte alguma coisa que você está preso, ou por fama, ou por poder, ou por dinheiro, ou seja lá o que for, para fazer a obra do Senhor. Jesus deixou a sua glória para viver entre os homens. O verbo se fez carne, João 1, verso 1, e habitou entre nós. Aleluia, Jesus. E o que aconteceu com o nosso Jesus? Teve que viver 30 anos no anonimato. Isso é uma tremenda de uma renúncia. Quem sabe, querendo ele já agir, desenvolver já o seu ministério, e o Senhor Deus, o Pai, dizendo: filho, ainda não é hora. Você só vai quando receber a unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que com 30 anos, por Jesus ser arrimo de família, Jesus começou a desenvolver o seu ministério. Aleluia. E enfrentou dificuldade, enfrentou agruras e finalmente foi traído. Esbofeteado, cuspido, coroa de espinho, bateram muito nele, vituperaram ele, judiaram dele, foi até a cruz, sangrando, desde a oração no Getsêmani até ser pendurado naquela cruz, sangrando, esvaziou, aleluia, do seu sangue, e foi até a morte de cruz, por mim e por você. Lá ele disse: se eu quiser, ele dizendo para Pilatos, se eu quisesse eu mandava aqui legiões de anjos e vocês não iam poder me prender, mas eu vou fazer a vontade do Pai. Ele renunciou à sua vontade, fez a vontade do Pai, de que alguém viesse morrer pelo pecador. Jesus fez a maior renúncia por mim e por você. Por que nós estamos tão apegados a esta terra? Por que nós somos tão apegados ao terreno, quando o Senhor ele tem propostas maiores, planos extraordinários para nos oferecer? Aleluia. Mas nós só vamos ver depois da renúncia. Como esses personagens aqui que renunciaram ao seu emprego, renunciaram à sua profissão, renunciaram ao seu lucro, para poder ver a glória de Deus. Pedro, aqui chamado Simão, André, Tiago e João, renunciaram. Quem sabe não foi doloroso. Um dia Jesus diz: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, eu não tenho morada certa. Jesus renunciou. Jesus foi tratado como um verdadeiro lixo. A própria palavra diz lá em Isaías 53, ninguém deu crédito a ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém o desejava e fizemos pouco caso dele. Foi desfigurado, diz a Bíblia, foi moído pela minha e pela tua transgressão, renunciou e foi até onde foi para salvar eu e você. Você quer ver a glória de Deus? Renuncie. É a palavra de hoje para você que me ouve. Renuncie algo, porque Deus quer manifestar o seu poder
a sua glória na sua vida, em o nome de Jesus.